Você que mora em Curitiba já deve ter percebido o aumento significativo dos moradores de rua no centro da cidade. E qual que é o sentido de pessoas morando embaixo de marquises de prédios abandonados? Os estudos sobre habitação no Brasil nos revelam que faltam mais de 6 milhões de moradias, enquanto há 7 milhões de imóveis vagos pelo país. No Paraná e em Curitiba, a questão da moradia segue exatamente a mesma lógica. Há mais teto sem gente do que gente sem teto. Nosso som tá nos barracos, é mais alto que os prédios, e eu sei como eu sei. Então o que explica grande parte da população ainda continuar sem moradia adequada? A especulação imobiliária, ou seja, o acúmulo de imóveis nas mãos de poucas pessoas, que não fazem nenhum uso deles, apenas deixam abandonados esperando que seu valor de mercado aumente. Uma prática que contraria totalmente a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica do Município, que obrigam que todo imóvel tenha uma função social. O que basicamente quer dizer que todo imóvel deve ser ocupado para moradia, para trabalho ou qualquer outra função social, diferentemente do que acontece com esses terrenos baldios que acumulam lixo e viram foco de transmissão de dengue. No caso de prédios e terrenos abandonados, o que a prefeitura deve fazer? No caso de Curitiba deveria fazer, porque não faz, tem que notificar o proprietário para que no prazo de 1 ano ele dê algum uso, qualquer uso, para o seu imóvel. Mas caso isso não ocorra, deve haver o IPTU progressivo, aumentando o imposto ao longo de 5 anos. E se passado esse tempo o imóvel continuar sem função alguma, ele deve ser, conforme a lei, desapropriado, o proprietário ser devidamente indenizado e esse bem que era privado e sem uso agora se torna um bem público e que pode inclusive se tornar moradia. Infelizmente isso nunca acontece, porque o próprio poder público é dirigido por esses especuladores imobiliários, como é o caso aqui no Bairro Alto, por exemplo, do ex-vereador Jair César, que enquanto vereador se tornou também dono de uma das maiores imobiliárias da cidade de Curitiba. E ao invés do prefeito Rafael Greca tentar resolver o problema da população em situação de rua, não, ele tenta maquiar. Ele fecha as casas de atendimento dessa população no centro da cidade e transfere lá para a periferia, sabendo que os moradores de rua não vão para lá, mas ele tenta forçar e não vão para lá por quê? Porque a chance de conseguir trabalhos esporádicos está no centro da cidade. A chance de se alimentar a partir de iniciativas assistencialistas, seja da igreja, seja do terceiro setor, também está no centro da cidade. Então isso não tem nenhum sentido senão o de camuflar um problema existente. E percebendo que essas medidas não eram eficazes, ou seja, não retiravam a população em situação de rua do centro da cidade, o prefeito Rafael Greca preferiu o quê? Retirar à força os pertences dessa população, sendo barrado pela justiça. E hoje continua acordando às 5, 6 da manhã essa população nas praças com jatos de água, quando não pela criminalização a partir da guarda municipal absolutamente militarizada e violenta e despreparada que a gente tem hoje na cidade. Enquanto as outras capitais brasileiras, nesses tempos de pandemia, instalam bebedouros, banheiros públicos, providenciam alimentação para a população em situação de rua, a cidade modelo, que ama a arquitetura e as coisas e despreza em absoluto as pessoas, sobretudo as pessoas pobres, faz o quê? Absolutamente nada. A energia que falta para o Estado cobrar a função social dos imóveis, dos herdeiros, filhos da elite, sobra quando é para cobrar os trabalhadores comuns, principalmente as pessoas pobres, beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. No começo do ano, a Coab visitou 127 imóveis com a desculpa de verificar se a função social estava sendo respeitada. Os apartamentos considerados irregulares por estarem vazios ou sublocados foram prontamente tomados pela Caixa Econômica Federal para serem entregues a outras pessoas. O presidente da Coab, herdeiro Lupião Neto, disse que Curitiba está driblando a crise habitacional com soluções criativas, como esta ação para a retomada de imóveis que não estão cumprindo o que foi honrado em contrato. Seria uma solução verdadeiramente criativa e inovadora se eles estivessem expropriando os ricos, seus imóveis desocupados que não cumprem com a função social, e dando aos pobres. Mas retirar dos pobres, isso daí já é mais do mesmo, já é a história do nosso país. Pelo jeito, o herdeiro Lupião Neto aprendeu muito bem as lições com seu tio-avô, Moisés Lupião, que foi governador do nosso estado nas décadas de 40 e 50. O então governador Moisés Lupião falsificou o título de 475 mil hectares de terra na região oeste do estado, terra em que famílias de agricultores moravam e trabalhavam.
Para efetivar o roubo, o governador colocou a polícia ao lado dos jagunços, dos grandes proprietários, para tocar o terror nas famílias camponesas, incendiando casas, plantações, depósitos, assassinando e torturando famílias inteiras, inclusive crianças. Política que não é tão diferente da praticada hoje em dia. A gente olha no passado recente da capital modelo, que é Curitiba, que a polícia foi numa área de ocupação, ou seja, um território também em disputa, a polícia foi lá e queimou 300 casas, matou algumas pessoas e nenhum policial foi punido até hoje, sendo que isso foi filmado, tem várias testemunhas e mesmo assim essas pessoas são tratadas por estarem num local de ocupação irregular com uma subcidadania, né? São tratadas como sub-humanos, com uma subdignidade e a sua vida tem um subvalor. E essa mesma política que não mudou para as pessoas pobres que ainda vivem em área marginalizada e são violentadas pelo Estado, também não mudou para as elites que continuam ganhando isenções fiscais enquanto a gente estiver votando e colocando os herdeiros, playboys, que possuem grandes mansões para cuidar dos interesses de moradia das pessoas que moram lá na periferia, como eu, como você, numa casa simples, pequena, às vezes na ocupação, muitas vezes morando de aluguel, inclusive, como eu até hoje moro, como minha mãe, que trabalhou com 50 anos da vida dela, todos os dias, sem descanso, tendo como principal gasto o gasto do aluguel, o principal, ou seja, um sistema que não nos garante a moradia para depois de uma vida de trabalho morrer de forma digna, é um sistema que nos odeia. E enquanto a gente estiver colocando essa gente que nos odeia no poder, é claro que o meu problema, o seu problema não vai ser resolvido. E por isso a gente precisa colocar um de nós lá, um de nós como eu, que estou ligado a qualquer, morei na ruazinha de terra, na invasão de Piraquara, lá na Vila Macedo, num barraco de madeira de 8 metros quadrados, dividido em 4, 5 pessoas, com banheiro para fora. E uma vez a gente botando o pé na Câmara Municipal, a gente vai fincar a bandeira da regularização fundiária para todas as pessoas que não conseguem dormir de noite porque tem medo que no outro dia de manhã o trator passe em cima da sua casa por um mandado de despejo irregular em nome da especulação imobiliária. Uma vez que a gente coloque o pé lá, a gente vai fincar a bandeira do IPTU progressivo para esses parasitas que deixam os imóveis abandonados. E uma vez a gente estando lá também, a gente vai fincar na terra a bandeira do aluguel social para as pessoas que estejam em condições de vulnerabilidade, desempregadas, com dependentes, que façam parte de cadastros únicos de benefícios do governo e que às vezes não têm a menor condição de pagar um aluguel, são despejadas, vão morar de favor e outras pessoas, normalmente os mais jovens, acabam virando um morador de rua porque acabam não se submetendo a uma nova disciplina de uma outra família e todas as humilhações que implica morar de favor. Você sabe o que é morar de favor? Eu sei. Por isso eu quero que essa realidade não exista. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Agradeço especialmente a vereadora Josete pela gentileza do à parte e gostaria também de reforçar que esse projeto de regime de urgência encaminhado pelo prefeito revela, na verdade, uma inclinação antidemocrática em que o prefeito utiliza o trator da maioria para pavimentar a aprovação de um projeto em regime de urgência. E é importante que se diga e se explique à população que está em casa o que é de fato o regime de urgência. Regime de urgência quer dizer que no meio de centenas de projetos que tramitam nessa casa, coloco o meu, por exemplo, coloco 2 dos meus projetos que eu acredito que têm uma urgência, uma relevância social e que não foram colocados à frente na ordem de votação, justamente porque não contam com o apoio da base aliada do prefeito. Para que um projeto de urgência venha a essa Câmara dos Vereadores, como veio esse, no regime de urgência, é necessário 13 votos, 1/3 da Câmara dos Vereadores. O meu projeto de câmaras corporais para a Guarda Municipal, ou mesmo o meu projeto de renda solidária
para aquelas famílias cadastradas no cadastro único do governo federal que vivem abaixo da linha da miséria. Esse projeto, que tinha como objetivo combater a fome no pior período da pandemia, não teve assinaturas suficientes para que tramitasse na Câmara dos Vereadores de Curitiba em regime de urgência. Mas o projeto do prefeito, que visa conferir arbitrariedade ao administrador público, que a partir de critérios subjetivos, como bem disse a vereadora Josete, peculiaridades. O que seria isso? A lei tem que ser taxativa, certa, para que obedeça o princípio da legalidade e dê segurança jurídica aos seus cidadãos. Esse projeto não, ele visa conferir subjetividade, arbitrariedade, para que na prática retire um direito adquirido, líquido e certo de fruição dessas férias especiais. O prefeito Rafael Greca não convidou, não chamou à mesa de discussão os sindicatos, os servidores públicos municipais que serão diretamente afetados por essa medida, não quis que esse projeto passasse pelas comissões legalmente e democraticamente constituídas nessa casa, como a Comissão de Serviço Público, por exemplo, que tem justamente essa finalidade, professor Euler, de discutir, debater, qualificar a discussão para que se informe a opinião pública, as pessoas, os cidadãos de Curitiba, para que esses também façam parte dessas decisões. O prefeito Rafael Greca não deu essa oportunidade de discussão nem para os servidores municipais, tampouco para a população curitibana, porque se utiliza dessa grande maioria que é a base aliada do prefeito para que aquilo que ele repute como urgente passe nessa casa em regime de urgência. Isso tem que ser denunciado. Esse projeto não é urgente. Esse projeto deve ser debatido. Nós devemos valorizar a democracia nessa casa, nessa Câmara dos Vereadores. Infelizmente não é isso que ocorre e por isso o meu voto, seguindo a orientação da professora Josete, é também e será contrário a esse tipo de prática. Independentemente do conteúdo, o prefeito já peca na forma, porque é uma forma autoritária.